Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre sexualidade humana. Aqui está o símbolo, né? Os símbolos sexuais, caracterizando a junção, né? Do homossexual, heterossexual e assim por diante. A sexualidade humana é um assunto complexo, né? E muitas vezes é alvo de discussão. A sexualidade é uma condição humana que é construída durante toda a vida do indivíduo, iniciando ainda na infância, tá certo? Então a gente vai começar a discutir um pouco desse conteúdo. Ela é influenciada por diversos fatores, como biológicos, psicológicos, sociais, políticos, culturais, históricos, econômicos e religiosos. De conceituação difícil, a sexualidade envolve muito mais que as características dos sistemas genitais masculinos e femininos e os mecanismos de reprodução. De acordo com a OMS, a sexualidade está relacionada com a qualidade de vida, logo é fundamental uma vivência sexual saudável. Para isso é importante tratar o assunto de forma que se evite a disseminação de crenças errôneas e desinformação e a discriminação, tá certo? Então, isso aqui é a definição, né, segundo a OMS, de sexualidade. Vamos falar um pouco da puberdade, né? Aqui é quando os homens começam a criar pelos no rosto, nas pernas, pelos pubianos, as mulheres começam a mostrar mais os seios, criar quadris, tá certo? Então vamos lá. Na puberdade observa-se uma grande quantidade de mudanças biológicas e físicas nos seres humanos. Essas transformações culminam na aquisição da nossa capacidade reprodutiva. O corpo do indivíduo começa a mudar e várias dúvidas e sentimentos começam a aflorar. Por isso, essa é uma fase de grandes descobertas. Na puberdade, os níveis dos hormônios sexuais masculinos e femininos aumentam, desencadeando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e alterações comportamentais. Nas meninas, observam-se o início do crescimento dos seios, o surgimento dos pelos pubianos e a ocorrência de primeira menstruação, ponto que indica que o corpo da menina já está preparado para uma gravidez. Nos meninos verifica-se mudanças na voz, crescimento dos pelos, aumento do volume testicular, né, e aumento do impulso sexual e da força física. Identidade de gênero, vamos entender o que é identidade de gênero. E aqui está uma imagenzinha para a gente observar. Identidade de gênero refere-se à identificação do indivíduo como uma mulher, homem ou ainda uma mistura de ambos. Essa identidade é constituída pelo próprio indivíduo, independente do sexo biológico e da orientação sexual, homossexual, heterossexual e bissexual, né? Esse conteúdo é bem relacionado àquela parte que a gente estudou na aula anterior sobre estruturas familiares, né? E aí eu resolvi fazer uma aula sobre esse conteúdo porque ficaria mais claro o que a gente continua estudando ainda, né? Sobre a família, né? Os vários tipos de família. Identidade de gênero diz respeito à forma como o indivíduo se vê e como deseja ser reconhecido pelas pessoas. Aí agora vamos falar de orientação sexual. A orientação sexual diz respeito à atração afetiva ou sexual de cada pessoa, ou seja, se uma pessoa apresenta atração pelo sexo oposto, por pessoas do mesmo sexo ou ainda por pessoas dos dois sexos. O termo orientação sexual é utilizado na atualidade em substituição ao termo opção sexual, que dava uma falsa ideia de que a pessoa escolhia sentir desejo por determinado sexo. De acordo com a sua orientação sexual, uma pessoa pode ser, vamos lá, heterossexual, né? Sente atração afetiva e sexual por pessoas do sexo oposto, tipo o homem sente atração por uma mulher e a mulher por um homem. Homossexual sente atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. E o bissexual, né? Sente atração afetiva e sexual por pessoas de ambos os sexos.
tanto faz ser homem ou tanto faz ser mulher. E falar um pouco agora sobre gravidez na adolescência. De acordo com a lei número 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente é aquela pessoa que apresenta idade compreendida entre 12 anos e 18 anos de idade. Nessa fase, o indivíduo sofre mudanças físicas, hormonais e até mesmo sociais. Essas transformações marcam a passagem da infância para a fase adulta. Na adolescência é comum a pressão para que o adolescente inicie a prática sexual, sendo observado o início cada vez mais precoce das relações sexuais no Brasil. As experimentações típicas dessa fase acabam desencadeando uma maior exposição em comportamentos de risco e que muitas vezes culmina na gravidez na adolescência e no aumento de infecções sexuais transmissíveis, né, as doenças transmissíveis. Muitas vezes a gravidez ocorre em decorrência da falta de informações de qualidade sobre os métodos contraceptivos ou ainda em decorrência da falta de conhecimento sobre o funcionamento do corpo e sobre uma gravidez como acontece, né? Vale destacar que nem sempre a falta de informações é a responsável pela gestação indesejada. Muitas vezes a ideia de que isso não vai acontecer comigo faz com que os adolescentes sintam que não precisa prevenir-se, né? Mas é sempre bom se prevenir. A gravidez na adolescência traz consequências graves para a adolescente, grávida, para o pai da criança e para parentes mais próximos do casal. Entre as consequências sociais e emocionais de uma gravidez na adolescência estão abandono escolar, dificuldade para encontrar emprego, preconceito por parte da sociedade e risco de depressão na gestante. Além disso, não podemos esquecer das consequências relacionadas à saúde da adolescente, né, e do bebê, como risco de parto prematuro, anemia, complicações no baixo peso e diante do nascimento, né? Então vamos lá, né? Relacionando esse conteúdo que a gente viu hoje sobre a sexualidade humana e estruturas familiares, a gente deve refletir, né, sobre como a sexualidade humana interfere no caso das estruturas familiares existentes, né? A gente viu algumas estruturas familiares na aula anterior e agora a gente deu para ter uma noção, né, sobre a influência da sexualidade humana para a formação dessas estruturas familiares. E será discussões dos próximos vídeos, das próximas aulas nossas, tá certo?